bem-vindo ao nosso canal. É muito bom ter você aqui conosco. Agora, assista ao nosso... Graça e paz, irmãos. Aqui é o presbítero Ivan, da Igreja Cristã Evangélica da cidade de Itaberaí, passando aqui para deixar uma mensagem com os irmãos de encorajamento e ânimo, para que os irmãos sejam fortes, vigilantes e prudentes. Sabemos que a Escritura sempre nos desafia a viver de um modo digno, prático, útil para o reino de Deus. E isso às vezes assombra algumas pessoas, mas o Espírito Santo, que conforta, consola, encoraja os nossos corações, nos incentiva a vivermos assim. Convido os irmãos a orar um pouco. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça soberana sobre nós. Sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todos os momentos e nos tempos que o Senhor está trabalhando. Pedimos ao Senhor a sua misericórdia, o seu conforto para os corações daqueles que precisam, cura para aqueles que estão enlutados, Senhor, nos hospitais, precisando de Ti. O consolo para aqueles que estão num momento assim, de desespero. O Senhor possa dar força para os cansados, ânimo para os desanimados, Senhor. O Senhor possa impor coragem nos corações para aqueles que estão num momento de fraqueza, Senhor, e com medo. Meu Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, trabalhe por nós, Senhor. Incentive a sua igreja a ser operante nesse mundo, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. O momento que estamos passando é um momento difícil. Por exemplo, todo mundo queria estar no culto presencial, em comunhão, ver o rosto um dos outros, cantar louvores em comunhão, orar juntos, né? Esse contato físico, mas sabemos que não estamos podendo. Mas também a Escritura nos diz que devemos ser gratos por tudo. Sabemos que temos esse meio de comunicação, essa ferramenta que Deus assim nos deixou. Ele trabalhou na criatividade dos homens e todos os homens, toda a criatividade que o homem tem é pela graça do Senhor. Então somos gratos, meu Senhor, por tudo. E a gente trabalha com essa ferramenta atingindo muitas casas. Então a gente deve aproveitar o momento para divulgar a sua santa palavra, para a honra e glória do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que desafio para nós. Timóteo era um jovem pastor da igreja no início do cristianismo, passava por muitas dificuldades. E já de início, a igreja tinha dificuldades com falsos ensinos, pessoas que tinham ensinos contrários. Não diferente de hoje, meus queridos. Os falsos ensinos, eles vêm e voltam constantemente, só mudam a roupagem. E a gente deve estar muito atento para o que está acontecendo. Os nossos olhos devem estar sempre fitos na palavra do Senhor. Nesse caso específico de Timóteo, no capítulo 3, a gente voltar um pouco para trás, Paulo fala uma lista de pessoas de dentro da igreja que estavam seguindo o caminho da corrupção do mundo. E ele fala no versículo 10, capítulo 3, fala, tu porém, né, para ele ser diferente. Aqui no capítulo 14 ele fala tu porém de novo, porque no versículo 13 ele já dá as características de alguns homens, que é assim, ó, mas o homem perverso e impostores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganadores.
Nesse momento de pandemia, meus queridos, momento difícil para muitas pessoas, muitos usam do nome de Deus, da palavra, para falar coisas que Deus nunca mandou para as pessoas. É um momento sério, devemos estar com a igreja séria e sendo útil para o Senhor, mantendo firme a pregação do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Se eu perguntasse para os irmãos, qual é a sua boa notícia? A boa notícia é que Cristo Jesus veio ao mundo, viveu de uma forma santa, morreu na cruz, substituindo todo aquele que nele crê. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus, onde ele reina sobre todas as coisas, aguardando o último dia de voltar para o julgamento. A boa notícia é que todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Mas como as pessoas vão saber dessa boa notícia? Primeiramente, Paulo já fala que tu, porém, para Timóteo, ele deve permanecer naquilo que ele aprendeu. Irmãos, as pessoas só vão saber de Cristo, a verdade de Cristo, se nós falarmos. A fé, ela é passada, meus queridos, por testemunho de vida e por anunciação do Evangelho. A fé não é algo que passa de pai para filho pela corrente sanguínea, pelo DNA. Nós precisamos anunciar o Evangelho e viver de uma forma digna, de acordo com o Evangelho para as pessoas. Este momento de pandemia é o momento que a gente deve estar encorajando as pessoas a serem prudentes, responsáveis, mas serem corajosas em Cristo Jesus, que nos garante a vida eterna. A igreja não deve recuar, ela deve avançar. Esse avançar é avançar na mensagem do Evangelho, com amor e graça, falando de todas as promessas e dos mandamentos. Paulo fala para Timóteo, tu, porém, tem que ser diferente de todas essas pessoas. O crente ele tem uma vida diferente das pessoas, porque há uma obra no interior do crente que o impulsiona a viver assim. Que diferença tem uma pessoa do mundo com o crente se ele não é convertido? O mundo tenta falar de um evangelho que faz um esforço legalista para a salvação, e nós sabemos que não é pela lei que vamos ser salvos. A lei simplesmente declara o nosso pecado, ao qual nenhum de nós pode alcançar um grau de santidade pelo seu esforço. Se alguém conseguisse fazer isso, a morte de Cristo seria em vão. Cristo Jesus veio substituir todos os nossos pecados pela nossa fraqueza espiritual de podermos cumprir a lei, por causa do pecado que nos arrasta para longe da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, o desafio é anunciar o Evangelho, falar que há esperança para todos. Todos que estão cansados, sobrecarregados dessa legalidade, tem que ser trazido a graça maravilhosa do nosso Senhor. Todos precisam ouvir, mesmo dentro dos hospitais, dentro das igrejas, dentro das nossas casas. E as nossas crianças. Paulo fala que Timóteo aprendeu desde cedo. É um outro ponto que devemos passar e meditar. Se o primeiro ponto a gente deve aprender e permanecer naquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, o segundo ponto é que nós devemos começar esse trabalho desde cedo com as crianças. Eu conheço pessoas que eles querem evangelizar todo mundo, mas nunca por dentro de sua casa. É muito bom a gente querer evangelizar todas as pessoas, ensinar, mas que insensatez se eu não começar por dentro da minha casa. O primeiro ministério que nós recebemos do Senhor é o da nossa casa. Então, meus queridos, desde criança, Timóteo foi ensinado numa vida piedosa das promessas de um Salvador. E ele encontrou, através de Paulo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí tem o versículo 15, né? O 14 diz que tu, porém, deve permanecer firme naquilo que aprendeste. No 15 é assim, e que desde a infância saberes as sagradas letras que podem tornar-te o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O homem não nasce sábio da parte de espiritual. O homem, sem Deus, o homem natural, ele tem certa criatividade,
uma inteligência que a gente chama de permeado pela graça comum. Nós sabemos que a ciência progride, melhora a nossa vida, isso é muito bom. Mas o sábio que Paulo fala aqui é o sábio de uma vida virtuosa para o Senhor. Quando a Bíblia diz que os bem-aventurados ou felizes, ou outra tradução seria parabéns para aqueles, né, que trabalham para o Senhor e serão recompensados, aquela bem-aventurança não é um afeto, um sentimento do homem. Aquilo é uma condição que Deus dá glória àquela pessoa. Ele dá os parabéns para aquela pessoa, bem-aventurado. Então, bem-aventurado um homem que segue e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, feliz, parabéns para esse homem. Esse homem é sábio, porque ele conhece a verdade eterna de Deus. A graça comum para as pessoas é que elas conseguem alcançar um nível intelectual, um nível assim até de afeição por muitas coisas, porque o pecado interrompe que ele chegue a Deus e ao próximo de um amor sacrificial próprio para isso. Paulo diz que esse homem sábio para a salvação na fé de Jesus, porque até a Sagrada Escritura nos aponta para Cristo, para a gente conhecer a Cristo. O Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente conhecer toda essa obra e que nos leva a Cristo Jesus, a depender de Cristo Jesus. O homem natural não consegue. A pregação do Evangelho para as crianças deve começar desde cedo, ensinando como meditar e como confiar em Jesus Cristo, nosso modelo perfeito de um homem que cumpriu todos os mandamentos. Mesmo com todas as nossas falhas, reconhecendo isso, devemos recorrer a Jesus em misericórdia, que ele não nega a ninguém. No versículo 16, Paulo começa e fala assim: toda a escritura é inspirada. Bom, se nos anteriores fala que deve permanecer naquilo que ele aprendeu das Sagradas Escrituras, de toda que desde criança ele aprendeu isso, ele já fala toda a Escritura, quer dizer, tudo que Timóteo aprendeu desde criança que ele deve permanecer, é porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Todos os homens da Bíblia, homens santos separados da parte de Deus, como Pedro fala isso numa de suas cartas, esses homens ao qual Deus escolheu, capacitou, eles foram enchidos pelo Espírito Santo, no Espírito de Deus, e eles escreveram. Quando ele fala inspiração, significa que algo de fora veio para dentro deles, e não algo deles para fora. Seria o contrário, né? Inspiração de fora para dentro, expiração de dentro para fora. Em outras palavras, esses homens não falaram deles mesmos, coisas que nasceram da cabeça deles, não. Foram inspirados, ou seja, guiados pelo Espírito Santo. Para nós, a Escritura é a palavra de Deus. Cada sentença da Escritura é palavra de Deus. Nós até falamos só a Escritura, né? Somente a Escritura com a palavra de Deus. A Escritura é nossa regra de fé e prática. No momento de pandemia, nós devemos continuar falando, incentivando a leitura bíblica para prosseguirmos em santidade em rumo a Cristo Jesus. A palavra, ela traz conforto, consolo e confronto para todas as pessoas, meus queridos irmãos. Então, toda a Escritura é inspirada. Isso significa que o Velho e o Novo Testamento tem o mesmo autor, que é o Espírito Santo. Assim, infelizmente, algumas pessoas não têm um prazer no Velho Testamento, como se fosse algo mais arcaico, velho. Mas não é, meus queridos. O mesmo autor do Velho e do Novo é o Espírito Santo. É o mesmo Deus falando com um povo que peca, ao qual ele ama e trabalha para sempre trazer de volta. Um povo ao qual ele disciplina constantemente, ele trabalha, ele protege e ele guarda errada na Bíblia. Então, outras pessoas não podem falar da parte de Deus, porque senão vai entrar em contradição com as Sagradas Escrituras. Devemos permanecer naquilo que nós aprendemos, aqueles que foram desde criança ou aqueles que foram mais velhos. No meu caso, por exemplo, eu comecei mais velho. Minha conversão já veio com mais de 20 anos, mas os meus filhos, desde criança, na leitura bíblica, todos os dias. Não é fácil,
porque a carne não gosta dessas coisas, principalmente leituras bíblicas. Então incentiva cada pessoa a continuar lendo a Bíblia todos os dias. Se você consegue 5 capítulos, 4, 3, 2, um capítulo, continue o incentivo. Lembre-se que o Espírito Santo é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então Paulo prossegue. Toda escritura é inspirada por Deus. Aí fala, ela é útil. Aí fala, útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, meus queridos, um homem de Deus, a sua utilidade está em obedecer a palavra de Deus. Em outras palavras, infelizmente, muitas pessoas querem ser útil a Deus, mas vivendo uma vida em desobediência à palavra. O que ele quer fazer um bom testemunho acaba virando mau testemunho. Não é um bem-aventurado, porque o bem-aventurado é aquele que obedece ao Senhor de acordo com os conceitos e preceitos do Senhor. Não somos nós, ou a sociedade, ou a própria igreja que decide os conceitos. Não, não é. É a Sagrada Escritura, somente a Escritura. E ela é útil porque ela vai corrigir, ela vai trabalhar em nós. Há uma obra dentro de nós, movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala com nós pela Escritura, meus irmãos. Aquele que inspirou a escrituração é Ele falando com nós. É Deus falando com nós. Nós devemos crer na palavra de Deus como fiel e inerrante para todas as coisas, para a nossa vida. E a sua utilidade está para nos ensinar. O método de ensinar, o método de aprender está na Escritura. Então, sabemos que há muitos métodos de transmitir o conhecimento, mas sempre o que é transmitido é a Escrituras. Então, ela é útil para o ensino de toda pessoa. Toda pessoa que crê em Jesus, logicamente, ela deve ter um senso de ser ensinável. Eu estou pronto para aprender. Não existe aquele que não está pronto. Todo discípulo de Jesus está pronto para aprender. Não que eu queria falar que a Bíblia muda, né? Quando as pessoas falam, se você lê hoje é de um jeito, se você lê amanhã é do outro. Não, é a mesma Escritura. O que muda somos nós mesmos, é o nosso interior que vem uma mudança, uma transformação constantemente. Então, ela é útil para o ensino. Outro ponto é, ela é útil também para repreensão. Muitos de nós gostam de repreender os outros, mas não gostam de ser repreendidos. A repreensão não é uma coisa boa, mas ela é agradável ao Senhor porque Ele nos ama e essa repreensão vem em forma de amor. Um jeito melhor de a gente aprender é para quem tem filhos. Quando os nossos filhos estão fazendo uma coisa errada, e aquilo vai trazer um mal para eles, e a gente repreende o nosso filho. Naquele pequeno momento, as crianças às vezes não entendem, mas quando eles ficam mais velhos, eles começam a compreender que aquilo foi um ato de amor. Então a Escritura sempre os repreende num ato de amor. Primeiro ela nos ensina com amor, com repreensão com amor, e depois ela vai pela educação na justiça. Toda sociedade ela quer ser justa, ela quer ter um preceito de moral justo, mas a justiça está... Mas quando eles ficam mais velhos, eles começam a compreender que aquilo foi um ato de amor. Então a Escritura sempre os repreende num ato de amor. Primeiro ela nos ensina com amor, com repreensão com amor, e depois ela vai pela educação na justiça. Toda sociedade ela quer ser justa, ela quer ter um preceito de moral justo, mas a justiça está na Escritura. Às vezes você já conversou com alguém e ela fala assim, não, eu tenho os meus conceitos, aquela pessoa está agindo de uma forma que eu não gosto. O que ela está falando, que ela mesma é o preceito de certo e errado, e nós sabemos que não é nós, é a Escritura que diz isso. É ela que nos aponta o certo e o errado. E o erro de Adão e Eva lá em Gênesis foi porque eles não quiseram acreditar que Deus iria instruí-los para o certo e errado, quando Satanás falou que eles poderiam ter esse acesso. Em outras palavras, eles queriam ser Deus, igual a Deus. E o homem de hoje age dessa forma. Quando ele começa a achar que certas coisas são certas, coisas erradas, de acordo com o seu conceito. Um exemplo assim, bem simples.
Muitos homens não concordam com mulheres que traem seus maridos, mas eles aprovam o marido trair a esposa. E eles acham que o conceito está certo. Segundo as Escrituras, nenhum nem outro pode fazer isso. Então, pessoas que falam assim, elas têm um preconceito, né, um conceito antecipado de acordo com o gosto dela. E não é bem isso. Então, todo homem guiado na justiça de Deus, ele vai ser transformado a uma consciência do ser errado de acordo com Deus. Deus é aquele que opera em nós, é aquele que conceitua o que é certo e errado. Então, a justiça que nós vemos hoje e ficamos desapontados, né? E a bem-aventurança daquele que tem sede e fome de justiça, que serão recompensados, porque a justiça de hoje, do homem não funciona. As pessoas lutam contra isso. A igreja deve promover, propagar a justiça. Sabemos que ela vai acontecer quando Jesus voltar, literalmente, para todos. Nós trabalhamos para que ela aconteça de uma forma que traga paz para todos. E o apóstolo fala assim no versículo 17: a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Salmo 1 nos diz que bem-aventurado aquele homem que medita na lei do Senhor de noite. Né? A lei do Senhor é toda a Escritura, toda a promessa, todo o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem perfeito, então é nele que nos espelhamos. Então, o homem deve lutar para ter essa vida santa, mesmo dentro do momento de pandemia, dessa crise que atua em todos os meios. Devemos falar, agir de uma forma que agrada ao Senhor. Possivelmente essa maneira de agir vai ser contrária a que as pessoas falam, porque cada um quer ter o seu próprio conceito, né? Cada um quer ser o dono da própria verdade, aquela verdade que convém a si mesmo. E nós não. Então, quem guia o homem para a verdade é a palavra do Senhor. O desafio para nós, meus queridos, não é trazer pessoas a que se curvam aos nossos pés para que a gente comece a ensinar o certo e errado, mas que eles busquem na própria palavra e se curvem à palavra, e a palavra passa a se ensinar, porque a promessa de Deus, que o próprio Deus ensinará a todos nós. Em outras palavras, Deus nos ensina pela Escritura. Deus fala para nós de acordo com a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça do homem. Então, Timóteo, desde pequeno, aprendeu essas coisas. E a sua fé está em Cristo Jesus, quando, aqui no versículo 15, fala que a salvação que ele tem é pela fé em Jesus, não pelas obras. Às vezes as pessoas acham, não, se eu me esforçar, eu vou ser... Não. O que fala, a fé em Cristo é o que nos salva, é nas obras de Cristo. Mas aqueles que têm a vida pautada, a graça do Senhor, sabem que eles produzem boas obras não para si mesmos, mas para glorificar o Senhor. Então, meus irmãos, o desafio é meditar na palavra. Levar outras pessoas a que eles meditem na palavra. Nosso papel é auxiliar, ajudar essas pessoas a conduzi-las para a Escritura. A Escritura é útil, meus queridos, para todos nós, mesmo em momentos de pandemia. Que Deus abençoe, que você possa ser rico em bênção, que possa proclamar a verdade do Evangelho. Somente a Escritura, para agradar ao Senhor da Escritura, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.